E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um episódio Papo de Líder. Aqui eu vou trazer conteúdos que vão ajudar você a conquistar promoções engajando equipes. Eu sou a Nice e no Papo de Líder de hoje, o meu convidado é o Matheus. O Matheus, ele é expert em Excel e ajuda líderes a desenvolverem o potencial analítico que é aliado à gestão de equipe, certamente te ajudar a reduzir o seu tempo para conquistar uma promoção na sua carreira. E vão fazer de você um diferencial. E o tema do nosso episódio de hoje é como o Excel e a análise de dados pode te ajudar a conquistar promoções na sua carreira. Você pode até estar se perguntando, mas o que tem a ver a Nice, que foca muito a questão da gestão de equipes, que tem o foco voltado a líderes de equipe, seja você recém-chegado à liderança ou um líder mais experiente, o que tem a ver esse papo de líder de hoje? Tenha certeza que quando você equilibra a sua gestão de equipe com o seu poder analítico, é através dos dados que você vai dar a direção certa para a sua equipe. Se você é aquele tipo de liderança que trabalha no vamos lá, galera, gente, você pode até entregar resultados, mas não vai se sustentar. Por quê? Porque você não sabe a origem de uma rota que você vai direcionar para a sua equipe. Então, os dados vão te mostrar, através das variações, dos pontos comuns de desvios que estejam acontecendo com um determinado grupo de liderados teus, para que então você dê a direção, crie planos de ações muito assertivos a essas necessidades. Então, os dados, eles não são, por acaso, o primeiro passo do método que eu ensino a todas as pessoas que eu tenho oportunidade e que querem atuar de uma maneira diferenciada. O primeiro passo é a análise de dados históricas. O que são as variações que podem comprometer a sua entrega de resultados e, consequentemente, a tua visibilidade como líder de equipe. Então, se liga aí nesse papo de líder, que vem muito conteúdo bom por aí, e esse primeiro papo de líder é só o começo do que vem de novidade para você que quer aprimorar o teu Excel, que quer aprimorar o teu poder de análise para direcionar a sua equipe assertivamente e, consequentemente, trilhar a sua promoção na carreira. Então, bora lá para esse papo de líder com o Matheus. E este é o Matheus, galera. O Matheus, como eu disse no início da apresentação, ele é expert em Excel, ele vai contar rapidamente aqui a trajetória dele até ele se descobrir aí no mundo dos relatórios e tudo mais. Matheus, eu quero te agradecer super por você ter aceito o meu convite. Esse será o primeiro Papo de Líder e eu tô achando que de uma série que a gente vai fazer juntos, porque tem muita coisa de Excel para você ajudar essa liderança de equipe, principalmente quem está começando, não tem muita noção do quanto o Excel vai otimizar o tempo deles no dia a dia. Então, eu quero muito que você possa me ajudar como um ninja do Excel aqui e que a gente possa criar, de fato, conteúdos como se fosse uma série que, se eles seguirem o passo a passo, que talvez nos próximos papos, eu vou falar isso mais para o final, você vai conseguir ajudá-los literalmente dando uma aula. E galera, se liga que vem novidade, hein? Matheus vai abrir o canal dele para falar de assuntos exclusivos sobre Excel e tudo aquilo que pode facilitar o seu dia. Então, vai ser muito massa. Obrigada, Matheus, muito feliz de ter você aqui. Ô, Anice, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Anice, novamente. Eu que agradeço de coração por ter me convidado aqui para esse bate-papo super especial. E pode contar comigo que a gente vai transbordar muito conhecimento aí para essa galera e deixar eles expert em tudo aí. É isso aí, é isso aí. E mais do que, né, Matheus, até já dando início aqui ao nosso papo, mais do que gerir uma equipe, o Excel, a análise dos dados que esses relatórios geram, direcionam de uma maneira muito mais assertiva as ações que esse líder vai ter que fazer. Você concorda com isso? Você tem algo a complementar nesse sentido? Sim, Nice, é perfeito o que você falou, e complementando, o Excel nada mais é que a gente coloca os dados lá para trabalhar para nós, né? O Excel ele precisa trabalhar para a gente, e através do Excel a gente consegue ter relatórios excelentes que mostram o que é o meu funcionário, né? Então, eu só não posso
ter assim, pô, fulano de tal, ele é bom, mas eu preciso ter no papel, assim, no Excel, na planilha, o quão bom que de fato ele é, nos números, né, na produtividade, no absenteísmo, que são indicadores aí, um dos, né, indicadores aí que a gente trabalha com a produtividade pessoal, enfim. Perfeito, perfeito. Porque o muito bom ou não tão bom assim não quer dizer muita coisa, né? O que é o Sim. muito bom? O que é eu superei a meta? Você superou em quanto? Então, são os dados, de fato, que vão mostrar tudo isso. Agora, olha Perfeito. Só o desespero que bate, e eu já passei muito por isso e sei bem como é. Às vezes, a gente tem algumas pessoas das áreas que apoiam operações, Matheus, que a gente pede algum tipo de informação e a pessoa envia para a gente um analítico que tem zilhões de colunas e linhas, e aí quando o cara que não tem conhecimento de Excel, nem o básico, olha aquele mundo de informações, o cara pira e fala assim, o que eu faço com isso daqui? Né? Então, são essas dicas e muitas outras que nós dois juntos vamos ajudar essa galera. A partir do momento que ele receber um relatório, que é um analítico, o que ele faz com aquilo? Como é que ele cruza com um banco de dados para saber se a equipe dele está ali no meio daquele relatório, daquele analítico? Como é que ele faz uma tabela dinâmica para facilitar o dia a dia dele? Como é que ele faz alguns gráficos depois, né, de ter esses números compilados, para fazer uma apresentação de resultado sucinta, bonita? Então, a gente vai evoluir nesse papo de líder para esta linha de apoio a essa galera do atendimento, principalmente, que não tem tempo para perder. Então, quanto mais ajuda e mais mastigadas as informações forem para eles, melhor para direcionar a equipe, né? Sim, perfeito. Esse dos dados que você mencionou, realmente, quando a gente não tem um sólido conhecimento que seja aí em base de dados em Excel, a gente pira, né? Porque às vezes recebe uma base de dados enorme, com trocentas informações, aí você pensa, meu Deus, da onde eu começo? Por onde eu começo? Né? Então, você conhecer o Excel ou qualquer outra ferramenta e conhecer a base de dados, como que ela vem, como que você precisa estruturar a modelagem dela, isso é muito importante, porque independente da forma que a base venha, se você conhecer, mesmo que seja um pouco, a partir dali você já consegue criar indicadores. Então, a base pode vir enorme do jeito que for, com várias colunas. Dá até para criar, às vezes, alguma automação, que é um spoiler aí que a gente vai falar depois, do Excel. E aí, essa automação ela pode tratar essa base gigantesca para que ela fique objetiva, né? E aí, através dessa base objetiva, a pessoa consiga criar um gráfico, um indicador, consiga achar ali, talvez, 15, 20 funcionários que é dela, no meio de, sei lá, 1.000 funcionários que é da empresa, que está naquela base. Então, é um mundo, assim, que a partir assim, que a pessoa começa a conhecer, ela se apaixona, viu? Eu sou suspeito para falar, mas confesso. É verdade, mas é verdade mesmo, que você está falando assim, tem um mega de um sentido, e essa galera não tem ideia do que a gente está preparando para eles. Era de verdade, essa é o primeiro episódio de uma série falando de Excel para te ajudar na gestão da sua equipe. Então, fica ligado, não perde, porque eu não sei se eu vou deixar todas no ar, hein? Então, todas as vezes que eu subir, já corre para você acompanhar aí esse próximo episódio da série, vai valer a pena demais. Matheus, conta um pouquinho da sua trajetória, até chegar no ponto que você se apaixonou aí pelo Excel. E o que te fez permanecer, né? Sendo aí, se tornando cada vez mais um dos ninjas do Excel, né? Porque realmente você é muito fera nisso. Conta aí pra gente. Obrigado, Eurice. Bom, foi muito engraçado, porque eu comecei no McDonald's, né? Aos 16 anos de idade. Lá eu era atendente, eu lavava banheiro, eu lavava a loja inteira. Sei bem como é, porque eu comecei lá também, ó. Faz de tudo pouco, né? Falamos, né, Eurice? Faz de tudo um pouco, perfeito. Além da parte da abertura da loja, ou fechamento da loja, né, que é a parte de limpezas, a gente também faz ali o operacional, né, que é a fritura dos lanches, a chapa, enfim, que é o que o pessoal está habituado a ver. Eles veem ali a parte só dos lanches, né? Mas o que está por trás a gente sabe, Nossa, né? Que a gente muito! Sabe um ponto extremamente positivo que hoje, né, mais experiente profissionalmente, eu consigo tirar de lição, que não era óbvio para mim lá atrás? No McDonald's, a gente aprende a servir, né?
Então, quem trabalha Exato. por propósito é um lugar incrível para quem inicia a sua trajetória profissional, porque você deixa de lado egos, você deixa de lado orgulhos, porque você tem que tirar lixinho, você tem que limpar mesa, você tem que servir as pessoas que estão ali sempre com muita excelência, e tem muita excelência por trás, tem todo um controle de qualidade. Então, ali já me despertou a paixão pelo atendimento ao cliente, e é um lugar realmente que ensina muito. Então, eu sou muito grata também por ter iniciado a minha trajetória da mesma forma que você. Nossa, perfeito, Nice. Isso tudo, faço das suas palavras as minhas, né? Porque realmente o McDonald's é uma mãe, ela ensina demais, demais. Ela te prepara, assim, para a vida adulta, né? Vamos dizer assim, para a vida profissional, que a partir dali você começa a dar valor ao seu dinheiro, a dar valor ao seu suor, a ver como que as coisas funcionam. E isso que você falou do atendimento ao cliente, dessa parte de lidar com pessoas, né? Que é extremamente sensacional. E que tem a ver também com o propósito que você mencionou, né? Que você lá serve pessoas, e aí a partir dali a gente sabe que servir pessoas é muito complexo e muito gratificante, né? Você poder fazer tudo isso por elas, é muito top. Eu saí no Mac com quase 18, né? E aí depois eu entrei numa empresa de logística, na área aí de logística, no serviço braçal, né? Lá eu faturava, embalava produtos, emitia a nota DANF, né, que é a nota fiscal, e triava depois para a expedição, e a partir dali seguiu os outros processos. Então, trabalhei aí 1 ano e meio nessa parte braçal, e muito interessante que eu vou falar agora, dentro dessa empresa ia ter uma promoção, né, um teste de Excel para ser promovido. Então, eu sairia da parte braçal para ir para a parte do RH. E aí, antes de eu me preparar, eu não sabia nada de Excel. Eu achava Excel um bicho de 7 cabeças. Eu tremia quando falavam de Excel. Ali na empresa onde eu estava, eu lembro que eu ia participar de um processo seletivo para ser promovido para uma área melhor, para segunda a sexta, outro tipo de uniforme, enfim. E era um teste de Excel. Uau! E olha a minha mentalidade na época. Para que eu vou aprender Excel se eu carrego caixa? E é justamente para isso, para a gente evoluir, né? Para a gente buscar alçar voos mais altos. E eu me lembro que eu comprei um pacote Office para estudar, mas eu confesso que eu não estudei muito assim, e eu fui para o teste de Excel não sabendo quase nada. E eu lembro que nenhuma PROC-V eu sabia fazer, nem um gráfico, e obviamente não passei, e a partir dali eu fiquei bravo comigo mesmo. Falei assim, eu preciso aprender isso aqui. Não é um bicho de cabeça, não é possível. Acabou o meu período lá nessa empresa, né, que eu não fui promovido, que eu perdi essa chance por não saber Excel, e eu entrei numa outra empresa e que exigia Excel, tanto que na entrevista o meu gestor me perguntou se eu sabia. E eu falei, bom, eu sei o básico do básico, mas eu estou estudando. E aí eu consegui passar na entrevista dessa empresa, e eu quero, inclusive, agradecer também a Daniele, ela me ajudou muito no Excel, ela era meu apoio ali na área comercial, e aí, a partir dali, quando ela foi me ensinando as coisas, eu fui pegando gosto, eu falei assim, pô, até que isso aqui não é tão difícil, é legal. E aí eu comecei a estudar bastante. E aí um ponto muito bacana que eu me apaixonei por Excel foi quando eu fazia uma atividade lá que demorava uns 10 minutos. E olha que eu não estou falando de automação ainda. Uau. Olha só, pessoal, era uma atividade de 10 minutos que eu fazia, uns 10, 15 minutos. E eu estudando, eu aprendi que dava para fazer em menos tempo. E aí, quando eu apliquei aquilo, que eu fiz assim, tipo, num piscar de olhos, em 1 minuto, eu falei, mentira que dá para fazer isso aqui, não é possível. Aí foi que eu me apaixonei, aí eu comecei a me aprofundar no negócio, falei, meu, isso aqui é muito mais daquilo que eu imagino, né? E aí comecei a estudar, e a partir dali, dessa empresa, eu fui para uma outra, né? Recebi a oportunidade para ir para uma outra empresa, e aí as coisas deslancharam aí na minha vida, graças a Deus. Você vai começando a adquirir as habilidades certas, as oportunidades vão surgindo, não tem como, né? Exato. Então, olha o que você... Olha só, quando a gente analisa a tua trajetória, e que normalmente, Matheus, é um ponto muito comum dos atípicos, daquelas pessoas que se comprometem acima da média a ser diferente para fazer a diferença. Você começou como atendente de lanchonete, você passou por um serviço braçal que não tinha nada a ver com o que você fazia, né, quando você iniciou. Depois você descobriu ali uma área que tinha mais relação, não deu muito crédito para o quanto o Excel poderia te ajudar e otimizar ali o seu dia a dia, e pela dor, a partir do momento que você aceitou uma oportunidade,
além daquilo que você tinha de habilidades e de potencial para aquela situação, você começou a buscar o seu desenvolvimento profissional. E as oportunidades começaram a surgir. O objetivo do Papo de Líder e de qualquer outro conteúdo que eu trago aqui no canal é ajudar você a trilhar o caminho que vai te ajudar nas promoções da sua carreira. Eu conquistei 9 delas ao longo da minha trajetória. Comecei como Matheus lá atrás, como atendente de lanchonete, e estou atuando hoje como gerente de operações. Então, eu era uma pessoa responsável pelo que eu fazia e hoje eu sou responsável por um negócio. E você tem esse mesmo potencial. Só que não é típico, não é qualquer pessoa que consegue ser promovido 9 vezes na carreira, não é qualquer pessoa que consegue criar coisas, e você vai entender melhor da forma que o Matheus cria hoje no Excel. Ele brinca com essa ferramenta porque tem, de fato, essa habilidade que ele desenvolveu. Então, não seja um profissional típico, seja atípico, porque é isso que vai fazer a sua estrelinha brilhar mais forte. Como ponto de atenção para você, que está iniciando principalmente a sua trajetória profissional como líder de equipe. E você que já é um líder experiente e acha que já sabe tudo, cara, tira qualquer tipo de orgulho da sua frente, sabe? Se abre para o novo. Entenda que se você não tiver um fundamento que vai te ajudar a construir a estrutura na altura que você quiser, em algum momento, essa estrutura que você está construindo vai ruir. Então, volta, enxerga os seus pontos cegos, entende através dos conteúdos aqui do canal, dos convidados incríveis que eu trago aqui no Papo de Líder e em outras séries que eu venho trazendo, o quanto você pode aprimorar o que você já faz de bom. Se liga que vem muita coisa aí, muita dica bacana para te ajudar. Não é fácil, não é realmente normal a pessoa despertar para isso, porque dá muito trabalho. Então, se você é uma pessoa que quer conquistar as coisas fáceis, esse canal não é para você. Agora, se você é alguém que realmente quer arregaçar as mangas e se tornar um profissional brilhante, diferenciado, excelente, você está no lugar certo. Então, Matheus, vamos voltar aqui nesse papo e me diz, a partir daí, então, despertou em você a paixão pelo Excel. Sim, quando despertou essa paixão, eu comecei a me aprofundar muito mais, buscar estudos, além de cursos, né? Eu costumo dizer assim, que, claro, a gente você pode fazer curso de Excel em qualquer escola do mundo, mas você precisa praticar, né? Porque senão a gente acaba esquecendo, e isso é normal se você não pratica. Então, todas as coisas novas que eu aprendia de Excel, eu já colocava em prática, eu já queria mostrar na empresa que eu tinha acabado de chegar. E é muito importante, pessoal, quando vocês têm esse conhecimento, porque você não depende de ninguém para fazer as coisas para você. Você vai lá, pensa numa ideia e você coloca essa ideia em prática, aí o seu gestor vai começar a brilhar os olhos por você. E eu sou experiência viva disso, porque na empresa que eu entrei, que eu já entrei com um nível de Excel avançado, eu comecei a fazer isso. Eu falei assim, bom, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu quero ser diferente, ponto final, ninguém me segura. E assim as coisas foram acontecendo, fui conquistando promoções naquela empresa, fui conquistando reconhecimento das pessoas, tanto que quando elas tinham alguma dúvida ou precisavam assim, pô, me salva, meu Deus, quem que vai me salvar? Eu tinha eu como referência, e isso eu ficava assim muito feliz em saber que eu podia ajudar as pessoas, em transbordar esse conhecimento para elas. Então, gente, de verdade, uma dica que eu dou para vocês, estudem muito o Excel, porque o Excel vale a pena. A partir daí, quando você começa a colocar tudo em prática, os seus gestores, eu tenho certeza, eu te garanto, os seus gestores que estão ao seu redor, que estão sob o comando ali, eles vão começar a olhar para você de olhar diferente, eu tenho certeza disso. Não, e você falou 2 pontos, Matheus, extremamente importantes, que eu quero até que você explore um pouquinho mais. Você falou que quando você aprende, você vai lá e simplesmente faz sem depender de ninguém. E, coincidentemente, eu escutei de um mentor meu que ele fala que quem aprende não depende. E é uma mega de uma verdade, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria muito de ressaltar. Aprenda para você não depender de ninguém. Pelo contrário, você será o provedor de informações, de ideias, e você vai ter segurança no que você vai falar. Isso vai fazer toda a diferença. E aí, você falou um outro ponto, que você se tornou referência, né, ali do lugar. Por que você acredita que isso te fez se tornar uma referência, Matheus? No que o Excel ajuda, contribui para que isso se torne uma realidade?
Olha, o que me contribuiu muito assim para me tornar referência é fazer às vezes o arroz com feijão, que infelizmente algumas pessoas, até voltando um pouco no ego e orgulho que você citou, Nice, às vezes as pessoas pensam que sabem de tudo, mas não adianta eu saber de tudo e não pôr em prática e não mostrar. Tem muito, infelizmente, tem muitos talentos que estão escondidos. Isso eu falo por experiência, porque eu conheci pessoas em experiências minhas que tinham um baita talento em Excel e outras ferramentas, mas elas não sabiam se vender. Então, gente, isso é muito importante para que vocês saibam se vender. Eu poderia simplesmente chegar com o Excel avançado lá e ficar na minha, ficar quieto. Aí ninguém olhar para mim. Ou só quando precisasse de alguma coisa. E é difícil, porque quando você trabalha, por exemplo, em empresa grande, e você tem áreas de tecnologia para fazer aquilo para você, você não vai procurar em alguém lá dentro, você vai terceirizar. Mas quando um gestor sabe que tem alguém lá dentro com uma mente brilhante, ele fala, eu não vou abrir uma demanda para a área terceira, esse cara me ajuda. E eu era esse cara, mas porque eu me vendi. Então, quando eu comecei a me vender e mostrar para o pessoal o conhecimento que eu tinha, aí eles começaram a olhar para mim. Então, eles começaram a dizer, pô, se eu tenho alguém aqui que faz, eu não preciso depender da área, porque uma vez que eu abro uma demanda para uma área terceira, eu preciso de aprovação, eu preciso de tempo de entrega, eu preciso de validação, e aí demora para caramba, como a Nice deve estar muito bem acostumada, né, Nice? E quando você tem alguém na sua equipe com esse talento, gente, é um mundo de oportunidades, assim, demais, fantástico. Foi isso que me fez tornar muita referência, porque tudo que eles buscavam, talvez, lá fora ou em áreas que eram de tecnologia, que dependia de tempo, eles tinham lá dentro, que era eu. Sem dúvida. Não, você falou tudo e você vê a importância, né? Quando você tem esse conhecimento, desenvolve essas habilidades, você simplesmente se torna uma referência de maneira natural. E um outro ponto importante, dentro das organizações, né, quando a gente está falando de empresas, quem não é visto não é lembrado. Olha a quantidade de profissionais que existem dentro de uma central de atendimento, por exemplo. Para eu ter me tornado uma referência de gestão, para você ter se tornado uma referência analítica, de processos, de relatórios, certamente a nossa estrelinha brilhou mais. Por quê? Porque a gente desenvolveu as habilidades certas para nos tornarmos especialistas naquilo que a gente faz muito bem. E aí, imagina, juntar uma pessoa que tem expertise de gestão de equipe com uma pessoa que tem expertise dos números, dos dados. A hora que une essas duas forças, cara, se torna uma equipe imbatível, não tem como. Então, Matheus, é por isso que eu acredito muito, muito. Eu hoje estou atuando como gerente de operações e dou mentorias para líderes, né, desse setor de atendimento ao cliente. E eu sempre tive vários mini gênios, que eu falo de maneira muito carinhosa ao meu redor. Eu não tenho habilidade de desenvolver e de compilar os dados e de formar aqueles dashboards maravilhosos. Não é a minha praia. Eu não gosto disso. Embora eu sei o quanto é necessário. Se eu não tivesse os dados ao longo da minha trajetória de 15 anos como líder, dificilmente eu teria conseguido me destacar por ter direcionado a minha equipe de maneira tão efetiva. Não tem problema, de repente, você não gostar. Só que o fato de você não gostar não significa que você não tenha que aprender. E se você não é a pessoa que quer executar e colocar a mão na massa, descubra os quens que você tem ao seu redor e traz essas pessoas para o teu lado para se tornarem aliados muito fortes. Porque se você juntar a tua visão, aquilo que você precisa, se você souber pedir para um mini gênio como o Matheus, por exemplo, ele vai tornar isso que está na sua mente uma realidade que vai te ajudar absurdamente no seu dia a dia. Então, ninguém constrói nada sozinho, não é verdade, Matheus? Perfeito, perfeito. E ao longo dessa caminhada aí, Lice, claro que algumas coisas surgiram acima da minha alçada. E aí eu tenho orgulho de falar isso, porque foi o que você citou, eu não tinha ego e nenhum de falar assim, pô, eu sei de tudo, não preciso de ninguém. Muito pelo contrário, cada vez mais você aprende, né? Eu costumo brincar aqui que ninguém nunca é 10. A gente todos os dias aprende e quanto mais a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Sim. Porque aí entra na prática e quando você pratica, você fixa mais ainda aquilo na sua cabeça. Então, ao longo dessa caminhada aí na empresa que eu me destaquei,
eu tinha uma parceria fantástica com a área de tecnologia. Às vezes, aquilo ali fugia do meu conhecimento, eu falava assim, vou correr lá que eles vão me ajudar. E aí entra no que você citou nisso, eu sabia pedir, eu sabia conversar com as pessoas, e aí elas me ajudavam, eu falava, putz, sério que dá para fazer dessa forma? Nossa, obrigado, acabei de aprender. E ali eu fui aprendendo. Então, essa sinergia que você tem com as pessoas, de lidar com elas, de ensinar e aprender, putz, é algo que o dinheiro não compra, não tem como. Com certeza. É fantástico, né, Nisso? Falou tudo, porque, assim, ó, só para você entender, né, Matheus, você me acompanha nas redes e tudo mais, você conhece um pouco aí do meu projeto, né, que eu tenho fora das empresas. Sim. E eu tenho uma metodologia que eu ensino para esses líderes, sejam eles iniciantes ou experientes, onde são 7 passos que, se ele seguir, ele vai conseguir promoções na carreira, assim como eu consegui, engajando equipes. E ele vai conseguir engajar por quê? Porque ele vai tocar nas dores que cada integrante da equipe dele tem, que muda de integrante para integrante. E aí, eu citei aqui, né? Eu não gosto de fazer esse compilado dos números. A hora que vem esse monte de analítico e que eu tenho que ficar fazendo cruzamento daqui, é um tempo que tenho o know-how de gerir as equipes, estou perdendo quando eu poderia estar desenvolvendo as minhas pessoas. É o meu pensamento. Então, o que eu faço? Enquanto eu estou seguindo aqui o meu trabalho de gerir as pessoas, de direcionar, de desenvolvê-las, com o que eu já tenho de material, sempre os dados como meus aliados, eu vou pedindo ajuda para algum minigênio que vai me entregar em menos tempo do que eu perderia se eu fosse me atrever a fazer, já que não é a minha praia. Então, quando a gente reconhece os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes e ver no outro o que pode ser complementado naquilo que eu não faço tão bem e que eu posso agregar para essa pessoa também desenvolver o lado que ela precisa aprimorar, cara, é algo muito rico. Então, o meu primeiro passo do método, Matheus, é levantamento de dados históricos. Por que é o primeiro passo? Exatamente porque sem os dados, a gente não faz nada. Você precisa dos dados para entender. Perfeito. Então, quando no primeiro passo eu faço esse levantamento de dados históricos, você acha que sou eu que faço esse levantamento? Certamente não. Eu vou pedir ajuda para um Matheus e vou falar, cara, olha o que eu preciso disso, dos meses XPTO, dos KPIs ABCD, eu preciso que venha numa visão de funil, eu preciso olhar o grande número, descer para a visão de equipe para o cara comparar e saber se ele está puxando o resultado ou contribuindo positivamente para o todo. Eu preciso olhar cada integrante dele, olhando esses mesmos KPIs, para saber se esses caras precisam ouvir o mesmo discurso, se eu tenho que agrupá-los, e por aí vai. Então, quando eu recebo esses dados prontos, aí eu vou para aquilo que eu faria o dia inteiro, porque amo, que é a análise desses dados, Matheus. Então, o fato da pessoa não gostar de compilar todos esses dados não significa que ela não seja boa analítica. Então, para você que tem essa dúvida de falar, poxa, mas eu sou muito bom na gestão de pessoas, eu não sei fazer análises, pode ser uma crença limitante sua. O que você precisa é estar bem com o fato de você não gostar ou não saber fazer tão bem quanto um Matheus, por exemplo, faria. E é respeitar este profissional ao ponto de falar, cara, se torna meu aliado, porque você tem o que falta em mim. E se a gente juntar tudo isso, a gente vai conseguir construir algo muito grandioso. Então, tá tudo bem, você não precisa sofrer porque você não sabe compilar dados, né, Matheus? Faz sentido para você? Sim. Total sentido, Nice. A gente delegar coisas que, igual você citou, não é do nosso know-how e que a gente perderia tempo porque nós temos outras coisas para fazer, isso é sensacional. Se você tem aquela ocupação no momento e você tem pessoas que façam aquilo para você, delegue, você vai ganhar muito mais tempo e essas pessoas vão trazer já as coisas feitas para que você analise, né? Igual você citou. E o que eu queria complementar no que você colocou, que eu achei sensacional, é que uma coisa que eu já ouvi muito de alguns mentores, acredito que você também, e que ele fala bastante do Pablo Marçal, inclusive, é uma coisa muito bacana, que às vezes não é porque você não gosta daquilo que você não pode exercer para ir para um próximo nível, né? Então, assim, legal você não gostar de Excel, tá tudo bem, igual a Anice comentou, mas será que você não é bom se você tentar? Talvez
você pode se tornar um cara bom e mesmo assim eu não gosto. Eu sou bom no Excel, mas eu não gosto. Beleza, mas a partir dali, você usando o seu conhecimento naquilo, aí vai te levar para um próximo nível que talvez é o nível que você goste. Então, às vezes, a gente precisa passar por situações para nós aprendermos. Por exemplo, eu, a Anice, começamos no McDonald's, eu trabalhei no serviço braçal de carregar caixa, eu não gostava de carregar caixa, mas tudo aquilo me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje. Se eu não tivesse passado por tudo isso, jamais eu estaria aqui. Isso tudo é aprendizado, isso tudo é experiência. Inclusive, se eu não tivesse passado por aquilo, por aquela promoção que eu perdi, eu não teria despertado o Excel. Então, quando a gente faz algo por propósito e não tipo assim, eu não gosto, não vou fazer. Não, onde você quer chegar? Então, é só aquilo que você precisa enxergar, o alvo. Você enxergando o alvo, os obstáculos não fazem diferença. Você vai passar por todos eles. Perfeito. Até fazem para te fortalecer, não para te fazer desistir, né? Perfeito, exato. Muito bem colocado. E para o líder, né? Falando aqui para o foco do meu público, para o líder que simplesmente ignora este detalhe do Excel, que fala assim, não sei mesmo, eu sou bom pra caramba na gestão da minha equipe, o que eu falo os caras vão lá e fazem, então eu não preciso do Excel. Você teve essa mentalidade lá atrás, para que eu vou querer Excel se eu faço muito bem aquilo que eu estou fazendo, né? O que você acredita que vai atrasar este processo de promoção que ele poderia ter? Porque normalmente o profissional, ele almeja a promoção, mas ele ignora as etapas do processo, né? Então, na sua opinião, Exato. Quais seriam os principais impactos ou os pontos de dores que ele teria se ele ignorar o Excel por muito tempo? Olha, se ele ignorar o Excel por muito tempo, infelizmente ele vai acabar ficando estagnado naquela posição que ele está. Porque uma vez que você tem, igual a Anice citou, não precisa ser um conhecimento expert, uma vez que você tem pessoas para delegar, mas você conhecer um pouco, isso vai te dar um know-how excelente para outras oportunidades, para talvez até que você se descubra, né? E para que você consiga acompanhar a sua equipe de forma clara, de forma objetiva, porque se um líder não tem um sólido conhecimento nessa ferramenta, esquece, infelizmente ele não vai conseguir desenvolver a equipe dele, né? Inclusive, a partir desse sólido conhecimento, ele pode desenvolver esses mini gênios, igual a Anice chama, para que eles possam fazer as atividades por esse gestor. Então, se ele não querer aprender, porque ele não gosta, ele vai, infelizmente, acabar ficando estagnado, porque quando ele aprende e ele aplica, aí já era, isso fica muito mais fácil de você acompanhar a sua equipe, de você desenvolver e talvez até você apresentar talvez um controle novo, uma ideia nova para outros gestores. E aí você vai criando uma sinergia e aí todo mundo se desenvolve e cresce ao mesmo tempo, que é sensacional. Perfeito. Você forma sucessores que ocupam o seu lugar muito mais preparados do que você estava quando iniciou como ele e, ao mesmo tempo, Exato. Você consegue vislumbrar de maneira muito mais próxima de você a tua promoção, né, na carreira. Perfeito, perfeito. Muito bom. E, Matheus, você tem algum case que você possa comentar? Seja teu com alguém que, de repente, você conseguiu desenvolver e transformar a vida dessa pessoa com o uso do Excel, ou teu mesmo, que te tornou uma referência da área e que você falou, cara, eu não consigo mais largar o Excel, porque agora isso realmente virou parte de mim. Você lembra de alguma situação assim? Lembro. O que me tornou muita referência assim, nessa empresa e no Excel, né, como um todo, criar automações dentro dele, né? Esse é o spoiler, pessoal, que eu estava comentando no início, que ao longo aí a gente vai conversar. Mais para o final, né, Nice? Que isso aí sim. É um plus aí. Gente, é muito top. O que me tornou referência muito foi a automação. Eu lembro que assim que eu entrei nessa empresa, o meu líder, que é meu amigo, inclusive, até hoje, ele falou assim para mim, você tem que baixar um relatório de 30 em 30 minutos, tratar esse relatório assim assado e trazer o indicador dele. Aí eu lembro que eu falei assim, olha só, 2 semanas de empresa, eu falei assim, é sério que eu vou ter que baixar isso aqui toda hora e fazer tudo isso toda hora? Ele falou, Aí eu falei, não, mas dá para criar uma automação e a automação faz sozinha. Ele falou assim, então cria e traz para mim.
Nossa. Aí eu falei, filha da mãe, beleza, 2 semanas. Gente, eu lembro que isso tirou minha noite de sono. Eu peguei, não era nem meu notebook que eu tinha em casa, era o notebook da minha mãe. Eu peguei o notebook dela, baixei tudo, comecei a estudar, comecei a criar e testava, até que na próxima semana eu levei isso como case na empresa, mostrei pro meu líder, aí ele achou sensacional. Ele falou, não, você tá brincando que agora o Excel vai fazer tudo isso sozinho. Eu falei, vai. Aí ele já correu para mostrar para os gestores, e aí ele falou, manda um e-mail formalizando que você criou isso e mostra a planilha. E aí foi onde tudo começou, quando comecei a me tornar referência. Conforme eu citei, os gestores começaram a brilhar os olhos em cima de mim, né? E aí não parou por aí, né, essa automação. Uma vez que você é visto, já era. Aí eles vão sempre precisar de você e isso é sensacional. E aí eu criei várias automações. E aí, através disso, desse transbordo de conhecimento, eu recebi uma missão muito importante lá na empresa, que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei em choque, que a executiva da área, a gerente da área, ela falou assim, que legal que você sabe Excel, você é o que mais sabe Excel da operação e tal, então você vai passar esse conhecimento para eles, você vai desenvolver eles. Eu falei, quê? Uau. Não, mas eu não levo o jeito para ser professor, para ensinar, não, você dá um jeito, você vai ensinar agora. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca me imaginei ensinando alguém, né? Uma coisa é você estar ali trabalhando, alguém pede uma dica, você passa. Outra coisa é você entrar numa sala, você ser o professor, você tirar dúvida, você ensinar, você preparar um material, é muito diferente. E aí, isso foi uma baita experiência para mim, porque eu consegui certificar 3 pessoas, né, que a gente, infelizmente, não deu para dar andamento no projeto, porque eu mudei, né, de área, recebi uma promoção e mudei de área, fui para a área de tecnologia, viu, pessoal, pelo conhecimento no Excel. Mas antes disso, eu certifiquei 3 pessoas e foi sensacional. Você entrasse numa sala, você passar o seu conhecimento para essas pessoas, elas tirarem dúvidas com você preparar um material ali do zero e você depois saber que aquelas pessoas aprendeu com você, né? Elas te agradecerem, tipo, pô, muito obrigado. Me chamava até de prof, né? E achava isso sensacional, porque eu nunca esperei que isso aconteceria na minha vida. Então, preço, né? Nossa, isso foi... Não tem preço. Isso foi uma experiência marcante para mim, de eu assinar ali a minha assinatura num certificado e aquela pessoa depois talvez fazer um post no Instagram, no Facebook, mais um certificado para conta, evoluir no aprendizado, enfim, isso para mim foi sensacional. E o que esses profissionais, eles foram certificados no quê? Conta um pouquinho qual foi esse passo a passo que você ensinou para eles? Eu passei para eles um curso que eu fiz numa instituição financeira, né, de forma online. Passei para eles, fiz um passo a passo certinho no PowerPoint, passei para cada um e falei, gente, vocês começam por aqui. Quando vocês me trouxerem o certificado do básico, aí vocês vão fazer o intermediário e o avançado comigo. E o intermediário e o avançado, a gente explorou muito fórmulas avançadas, a tabela dinâmica, que o pessoal morre de medo por aí, até a ProQV a gente reviu com a galera lá, e gráficos, criação de gráficos. E eu lembro que teve uma pessoa também que tinha um pouquinho de ego e pensava que sabia tudo. E aí, quando a gente começou a pegar pesado, ela viu que não era bem assim e super aprendeu, super teve assim, humildade para aprender e reconhecer que realmente ela não sabia de tudo e que o buraco era mais embaixo. Não assustando vocês, viu, gente? É um pouco complexo, mas é muito tranquilo de você aprender, de verdade. Todo mundo pode aprender, eu não nasci sabendo, como eu comentei aqui, eu vi o Excel um bicho de 7 cabeças, pensei que eu nunca ia aprender isso na minha vida, e olha a minha mentalidade, relembrando o que eu falei para vocês, que eu não queria aprender porque eu só carregava caixa, e hoje eu me tornei referência porque eu busquei esse aprendizado. Uau, que lindo, que lindo! E para você que acompanha o canal Liderando Mais, e em algum momento da sua trajetória vai fazer parte do meu programa de desenvolvimento, você vai ter como bônus, pode ser que você tenha, tá? Estou aqui fechando com o Matheus nos bastidores, pode ser que você se depare com um mini curso de Excel para te ajudar neste passo a passo, que vai aliar a gestão de equipe com tudo que você precisa para se tornar um expert em análises partindo do básico no Excel. Se liga, ó, já estou dando mais um spoiler aqui, Matheus, estamos cheios dos spoilers hoje, mas o que a gente quer fazer, né, Matheus, em parceria, e em vários momentos, pode ser que você se depare também com mini gênios que queiram liderar equipes,
e que em algum momento eu estarei fazendo esse processo no seu canal, de ir lá, de transbordar, de também ajudar, de servir essas pessoas, porque o que a gente quer é alcançar o máximo de profissionais e torná-los muito mais preparados do que nós estamos até hoje, em menos tempo, né? Então, se nós tivéssemos, na nossa época de início de trajetória, profissionais com a nossa experiência, com tudo que a gente aprendeu ralando e que hoje a gente consegue fazer de olhos fechados, porque para a gente é muito óbvio. Imagina, Matheus, o quanto de anos nós não teríamos poupado e talvez estivéssemos num patamar muito maior do que nós estamos hoje, né? Então, a mentoria, você ter de fato um mentor para pegar na sua mão, para te ajudar, para mostrar, muitas vezes, o caminho de dúvidas que você, às vezes, se depara e fala, gente, por onde eu começo? E você ter alguém que fala, olha, começa por aqui, depois daqui você vai por aqui, e isso faz total diferença na sua carreira, né? Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, porque já tive ótimos mentores e que em vários momentos que eu me sentia perdida, eles foram a luz que eu precisava naquele momento de escuridão. E, por outro lado, eu busquei em vários momentos ajuda. A gente tem que ter humildade, como você colocou, para isso, né, Matheus? Exato, perfeito, Nícia. É você saber reconhecer os pontos que você precisa melhorar e buscar ajuda nos seus profissionais e buscar evoluir cada dia mais, né? Sem dúvida. Perfeito, você falou nisso. Sem dúvida. E aí, já caminhando aqui para o final desse papo delicioso, que eu nem vi a hora passar, Matheus, eu queria que você falasse o seguinte, para quem não tem ideia de como começar, eu só sei abrir um Excel. A partir deste momento que eu abro o Excel, o que você deixaria de dica? Por onde começar? O que essa pessoa pode fazer para ir conseguindo desenvolver algum passo a passo? Volta naquele tempo que você precisou ensinar as pessoas do zero para você pegá-los ali a partir do intermediário. Quais são as dicas de ouro aí que você pode passar para essa galera? Olha, o primeiro passo é elas conhecerem a ferramenta, né? Porque quando você abre a ferramenta, tem inúmeros dados lá que, ao você se deparar com eles, você vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? O que é essa letra? O que é esse quadrado? Para que serve isso? Então, o importante é que eles consigam conhecer a planilha. Né, o que é uma planilha eletrônica, o que é o Excel, o que ele oferece, né? Pô, eu tenho várias guias aqui com alguns nomes, cada guia me traz alguma coisa, então ela precisa conhecer o que a ferramenta oferece, e partindo do zero, né, do básico. Eu sei, gente, que hoje em dia a gente é muito ansioso para já querer fazer tudo, né, no Excel, para já querer construir um gráfico, construir uma automação, mas calma, antes de vocês partirem desse princípio, primeiro vocês precisam conhecer a ferramenta que vocês estão lidando. Então, o básico mesmo é você saber o que é uma coluna, o que é uma célula, o que é uma linha, como que eu abro uma linha nova, uma coluna nova. Então, para que serve cada guia, a guia de início, a guia de dados. Primeiro, conhecem a ferramenta, vão tomando esse gostinho, aí que esse, de fato, é o básico, é do zero. Aí sim vocês vão começar a aprender aí, ver o que o Excel pode te proporcionar, né? Isso que eu falei de o Excel trabalhar para a gente foi um gestor meu que falou, e eu gravei isso na minha mente, que é real, né? O Excel tem que trabalhar para você, e não você trabalhar para o Excel. Mas antes de o Excel trabalhar para você, você precisa conhecer ele. Esse é o primeiro ponto, ele conhecer a ferramenta que ele está lidando. Aí o resto é história. Sensacional. Esse é o primeiro episódio de vários que a gente vai fazer para ajudá-los nessa jornada. Por onde começar, né? Até que você tenha aí o seu canal, Matheus, para os caras começarem a te seguir, aprender cada vez mais, e a gente aqui gravar os próximos episódios. Por onde eles podem começar para entender o que é a linha, o que é a coluna, essas dicas que você deu? Onde que ele pode buscar isso? Bom, Nício, o que eles podem fazer aí do início, né, para já aprenderem o básico do básico mesmo, a partir do momento que eles abrem o Excel, é fazer pesquisas, por exemplo, no YouTube. O YouTube me ajudou demais. Não foi só o curso que eu fiz na instituição financeira ou em outros lugares que me ajudou. Além da prática, eu pesquisei muito no YouTube. Então, gente, quando vocês pesquisarem lá, por exemplo, o que é uma linha, o que é uma coluna, Excel do básico, o que é um Excel, tudo isso que vocês pesquisarem lá, claro que vocês vão achar trabalhos que são, assim, picados, né, que são
alguém falando isso, aí outra pessoa complementando com aquilo, e vocês também vão achar um canal que vai oferecer tudo completo, né? Desde o básico até o avançado e o expert, que inclusive, logo menos, eu vou ter o meu canal lá, então quando vocês pesquisarem, vocês vão me achar lá, dando várias dicas, tá bom? Ó, tá oficial agora, hein, Matheus? Sem chance de retroceder nessa jornada. Agora é construir esse canal e ajudar muita gente aí que precisa de tudo que você tem para oferecer, viu? Contamos muito com isso. Perfeito. Show. Perfeito, vamos para cima. É isso aí. E na sua opinião, pensando agora num líder de equipe, você já teve vivência dentro de operações também, quais são os efeitos colaterais do líder que alia a gestão de equipe com análise de dados? Nossa, eu posso brincar assim que ele vai se sentir o super-homem, porque os poderes dele vão estar completos, né? Pô, se o cara sabe liderar, se ele tem essa expertise em gestão e ele alia com dados, com relatórios, nossa, ele pode brincar dentro da operação, porque ele pode usar todos esses dados que ele mesmo vai construir no Excel para, a partir dali, até talvez melhorar a gestão dele. Às vezes ele está pecando em algum pontinho, que aí a Alice é expertise para falar em gestão, e aí ele pode pensar, puxa, por onde que eu posso melhorar? Mas quando ele coloca os dados no Excel e ele começa a analisar aquilo detalhe por detalhe, exemplo, ele pode pensar assim, a capacidade da minha equipe está perfeita, eu preciso de 10 pessoas para fazer essa análise. Mas quando ele joga nos dados, será que precisa de 10 pessoas? Será que precisa de mais? Será que 7 pessoas não dão conta? E aí essas 3 você pode aproveitar para outras atividades? Então, quando esse gestor coloca tudo no Excel e ele começa a brincar com aquilo, nossa, é um mar assim enorme que ele pode brincar. E olha um outro exemplo que é básico dentro da central de atendimento, Matheus. Veja se você concorda comigo. O líder, ele tem o hábito, e nesse caso ruim, de fazer o mesmo discurso para todo mundo. Então, quando ele pega, por exemplo, uma informação numa reunião que ele tem com o gerente dele, ele volta para a equipe e fala assim, gente, o absenteísmo da operação está muito ruim, a nossa equipe está com 10% e a gente precisa entregar 5%, por exemplo. Aí, ele tem lá um grupo de pessoas que fala assim, por que eu estou ouvindo discurso de absenteísmo se eu venho trabalhar todo dia? E para quem não sabe, absenteísmo são as faltas que acontecem dentro da equipe. E aí, esse cara, ele fala assim, de novo eu estou numa reunião ouvindo falar de faltas, enquanto ele vai ter um outro grupo de pessoas que estão arrebentando o resultado de absenteísmo dele, e o cara vai falar, então de boa, não é só comigo, se ele está falando para todo mundo é porque não só sou eu. E aí, ele deixa o cara que vem trabalhar todos os dias pé da vida, começa a desmotivar essa pessoa quando ele deveria engajá-lo cada vez mais, e ele deixa aquele que deveria ouvir um discurso mais direcionado numa zona de conforto. E o que os dados vão ajudá-lo nesse momento? Pensa ele pegando o histórico de dados da equipe dele inteira, e ele vai separar literalmente, ele vai falar, a Maria é excelente, o João é maravilhoso, a Josefina vem todo dia, mas o Luiz, esse eu preciso falar, a Ângela, essa eu preciso falar. Então, o cara faz o quê? O que eu falo que é o passo mais importante dos 7 passos que eu ensino na minha metodologia, Matheus, que é o agrupamento. Então, ele vai agrupar as pessoas de acordo com as necessidades identificadas na análise desses dados e vai fazer discursos que façam sentido para cada grupo de pessoas, de acordo com o que ele analisou ali. E aí ele começa a engajar essas pessoas num nível extremo, porque eu vou parar de falar tudo para todo mundo e começo a direcionar o meu discurso para quem realmente precisa ouvir. Faz sentido para você? Perfeito, Nice. Uma coisa é o gestor só falar e não mostrar nada, né? Aí vai acontecer, infelizmente, isso que você citou, né? Na equipe, esse desconforto. Agora, quando ele pega um por um para dar um feedback, mostrar nos dados ali na unha o porquê que ele está chamando a pessoa para aquele feedback e por que ele está falando do absenteísmo, aí a história muda. Porque aí ele não vai estar só falando, ele vai estar provando por A mais B através dos dados, que dados não mentem, e vai falar, olha,
pô, o seu absenteísmo está em X% por conta disso daqui, ó. Ele vai começar a mostrar, ó, dia tal, dia por dia, vai mostrar o gráfico, a linha, os meses, perfeito. Aí a pessoa vai começar a enxergar um outro mundo, porque ela vai se deparar com aquilo que ela mesma está construindo na carreira dela. Esse cara, esse líder, ele começa a mostrar a história que este liderado dele construiu. Então, ele para de ser visto como um líder mau. Putz, o cara só aponta problema, nossa, parece que tudo que eu faço é errado, e etc, etc. Ele está mostrando, e ele vai poder usar, inclusive, esse discurso a favor dele, fortalecendo a gestão de equipe dele, dizendo, Matheus, não sou eu que estou dizendo, tá? O seu histórico está me mostrando isso. Como é que o cara vai contestar? Como é que o cara contesta isso? Não, contra fatos não há argumentos, né? Cara, não tem. Já era. Não tem. Então, é muito rico mesmo. Eu queria até aproveitar aqui para finalizar te fazendo uma proposta. Quero ver se você topa. Já que a gente entende, né, nesse senso comum, Matheus, que o Excel, que os dados, que saber analisar vai fazer total diferença para esses caras que lideram principalmente equipes, eu quero saber de você se você topa mesmo. Eu falei algumas vezes brincando aqui ao longo do nosso vídeo, mas eu quero saber se você topa a gente fazer séries deste episódio que está começando hoje. Então, eu quero saber se você topa a gente, de fato, construir essa jornada juntos. E aí, no próximo Papo de Líder, talvez você abrir literalmente o Excel, a gente compartilha a tela, e aí você mostra, gente, então aquilo que eu falei lá no nosso vídeo da semana passada, esse aqui é o Excel. O que eu falei para vocês aprenderem a conhecer as linhas? O que são as linhas? Isso aqui. O que são as colunas? Isso aqui. A gente vai começar do começo, literalmente, e aí a gente vai avançando, sabe-se Deus até quando a série é construída por vários episódios. Então, a gente, de repente, juntar as nossas experiências práticas para fortalecer a gestão da equipe desses líderes que me seguem aqui no canal, que vão começar a seguir, e eu tenho certeza que a gente vai transformar a vida desses caras juntos, se você, de fato, topar. E aí, vamos, então, a partir desta série que começa hoje, desenvolver vários episódios para construir algo muito grandioso para essa galera? O que você acha? Tô dentro, Nice. Tô dentro. Conta comigo, bora transbordar conhecimento aí para essas pessoas e eu quero ver elas crescerem de forma assustadora, assim, que nem elas vão acreditar em tudo isso que a gente vai preparar para eles aí. Tamo junto, conta comigo. Show de bola. Então, tá firmada a parceria aqui. Eu quero muito ter você como um dos mini-gênios que vão me ajudar, de fato, nessa jornada. É algo, inclusive, Matheus, que eu já estou buscando há muito tempo. Só que não poderia ser qualquer pessoa. Eu realmente estava buscando pessoas que tivessem esse conhecimento avançado mesmo no Excel, mas que atuassem, acima de tudo, por propósito, sabe? Que tivesse, de fato, a vontade genuína de transbordar na vida dessas pessoas, porque o universo conspira a favor para que a gente receba de volta muito mais do que aquilo que a gente está doando, no tempo certo e da forma certa. Então, gratidão pela sua generosidade, por você topar comigo esse desafio, viu? Não, eu que agradeço pelo convite de hoje, por essa proposta maravilhosa, jamais poderia recusar de transbordar esse conhecimento para essas pessoas aí, e tamo junto, vamos para cima. Inclusive, Matheus, tem uma frase de um filósofo irlandês, dizem que essa frase é dele, mas tem algumas controvérsias aí, mas enfim, escuta só a frase que o Edmund Burke, enfim, acho que é assim que pronuncia o nome dele, olha o que esse cara escreveu: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Olha isso, Matheus. Nossa. Show. Então, e o próprio Pablo Marçal, que você citou em algum momento aqui do nosso vídeo, ele comentou algo que, cara, isso caiu a minha ficha, de não querer ficar guardando conhecimento para mim. Olha só o que ele falou, e aí, independentemente de religião, ele falou assim, ó, Deus, seja lá o nome que Deus tenha para as pessoas que nos ouvem, nos assistem aqui, Deus é o carteiro, nós somos o envelope, e dentro de nós tem uma mensagem que precisa chegar nas pessoas que precisam do que a gente tem para entregar. E tem tudo a ver com essa frase que eu citei, né? A partir do momento que a gente não transborda o que a gente tem de conhecimento, cara, você começou com Excel do zero, você não tinha noção. Aliás, você tinha versão Excel no início.
E hoje você sabe fazer o que você quiser, dashboards, automação e tudo mais. E como é que você guarda tudo isso de conhecimento para você no momento que você não existir mais? Tudo isso vai junto. Então, por que não deixar um legado, né? E foi isso, Exato. Foi essa missão que me despertou e que eu falei assim, cara, minha cabeça ferve todos os dias e cada conhecimento novo que eu tenho, eu quero compartilhar com o máximo de pessoas, e por isso que eu e a Kitty, minha irmã maravilhosa, minha parceiraça nesse projeto, decidimos vir para a internet, porque não tem fronteiras, a gente consegue alcançar o máximo de profissionais. Então, que você se sinta cada vez mais motivado para estar com a gente nessa jornada e conte muito com a gente. Gratidão por você estar aqui, pela sua ajuda, e eu tenho certeza que juntos a gente vai poder contribuir e ajudar com a vida de muitos profissionais, especialmente líderes de equipe que queiram se tornar profissionais diferenciados, conquistando promoções na carreira, engajando equipes. Matheus, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Não, Nice, eu que agradeço aí por esse convite maravilhoso aí, por esse propósito aí fantástico de transbordar conhecimento na vida das pessoas. E esse trabalho que você já vem fazendo, né, eu acompanho, é um trabalho fantástico, é um trabalho sensacional, é um trabalho que, inclusive, eu não vi nenhum no mercado, só você, né, transbordando esse conhecimento para as pessoas que são atendentes, para as pessoas que estão ali no call center e querem buscar uma liderança, querem buscar uma posição maior. E o que você já vem fazendo aí é sensacional, e eu espero contribuir aí de coração para essas pessoas, para esse projeto maravilhoso. Tenho certeza que vai, Matheus. Aguardem aí, galera, os próximos episódios dessa série maravilhosa que começa hoje. Está inaugurado, está batizadíssimo aqui. E se você acompanhar cada um desses episódios, eu tenho certeza que você vai se tornar um gestor de equipe muito diferenciado, aliando análise de dados e o conhecimento que você precisa no Excel para te levar muito além do que você imagina. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu vejo você e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Matheus. Obrigada por tudo. Tchau, Nice. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau.